Olá, vamos de mini terapia? Vamos falar hoje sobre a arte de ficar em silêncio. Você é uma mulher que fala muito, que adora falar, que tem essa necessidade de falar. Você já pensou que você precisa chegar, analisar o que está sendo falado, pensar no que você está falando antes mesmo de falar? E você também sabia que se você tem essa necessidade de falar muito, de botar pra fora, é porque você tem muita ansiedade? Pois é um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Gente, em Provérbios vem falar pra gente que até um tolo que fica calado se passa por sábio. Então, muitas das vezes, essa é uma das estratégias que a gente tem que usar para você parecer ser uma pessoa mais, como que eu posso dizer, sábia. Olha só, você não precisa de muito, você precisa somente de ficar em silêncio. Porque quando você está em silêncio, você observa mais as pessoas que estão na sua volta. Então você consegue detectar pessoas que possivelmente podem ter um pouco de inveja de você. Você consegue detectar pessoas que podem falar por você pelas costas, porque você vai estar vendo os sinais ali. Por quê? Porque você está calado. Porque quando você fala demais, você não observa nada. Você acaba falando coisa que não é necessário falar naquele momento, acaba esquecendo e expondo outras pessoas e se passa também por uma pessoa insuportável e chata e que ninguém quer ficar perto. Então, essas pessoas que têm essa mania, né, essa necessidade, muitas das vezes é porque realmente elas se sentem excluídas e têm a necessidade de falar porque elas precisam mesmo de atenção. Muitas vezes na infância ela teve essa dificuldade porque às vezes o pai ou a mãe não tinha muito tempo de dar atenção para ela, ou aconteceu alguma situação na infância que ela se sentiu rejeitada e ela deixou aquilo ali interno, né? Guardou aquilo ali, e na fase adulta ela precisa falar para ela se sentir vista. Muitas das vezes também, alguma vez na infância, ela foi questionada de algo que ela falou. Por exemplo, às vezes você era uma criança que era muito comunicativa e alguém te criticou em relação a isso, falando que você fala demais, ou que você é burra, ou que alguma coisa desse tipo. E aí você acaba guardando aquilo ali, e quando você cresce, você acaba levando isso com você e você tem essa necessidade de provar para as pessoas que você é boa. Por isso que você acaba falando muito. E quando a pessoa fala muito, o que acontece? Além dela falar muita coisa inapropriada, né? Além dela também, como eu falei pra vocês, se tornar uma pessoa desagradável e chata que ninguém quer ficar perto, o que acontece? Depois que você fala muito, você ainda se sente mal ainda por ter falado. E claro, como você é uma pessoa ansiosa, você fica cada vez mais cansada, tá? Mentalmente você vai ficar exausta e ainda por cima vai ficar pensando o que as pessoas estão pensando de você. Nossa, será que o que eles vão pensar daquilo que eu falei? Nossa, será que eu falei demais aquela parte de tal pessoa? Nossa, será que a pessoa percebeu que eu falei dela? Então, essa pessoa fica com isso na mente. E a mente vai trabalhando o dia todo e você ficando cada vez mais cansada, cada vez mais exausta, tá? Então, a dica de hoje, muito importante para você ser uma mulher sábia, é você ficar calada, ficar mais em silêncio, chegar na roda de amigos, prestar mais atenção no que as pessoas estão falando, sabe? Até mesmo sabe para quê? Para você ser uma pessoa mais agradável, porque quando a pessoa fala demais, ela se torna uma pessoa totalmente desagradável. E aí que vem a parte da rejeição. As pessoas não é que elas querem te rejeitar, mas é porque você fala tanto, você atropela tanto o outro. Muitas das vezes você não deixa o outro falar, porque a conversa tem que ser mútua. Eu falo, você fala. Só que quando você fala muito, você vai atropelando as pessoas. Você conta uma coisa muito longa. Então a pessoa que está do seu lado ali, ela começa a ficar cansada, ela não quer mais te ouvir, já quer sair de perto. E aí toda vez que você vai chegar, você pensa assim, nossa,
Engraçado, parece que eles não me querem por perto, mas é porque você tem essa mania de falar muito. Então a dica de hoje é falar menos, escutar mais. É por esse motivo que nós temos uma boca só e 2 ouvidos. Nós precisamos ouvir mais, tá? E falar menos. Essa é a dica de hoje para vocês.